As eleições de 2020 serão adiadas? Os mandatos serão prorrogados e as eleições unificadas para 2022? No vídeo de hoje, nós vamos responder a essas dúvidas. Pessoal, vamos lá. Primeiro, nós precisamos entender o que está acontecendo e qual o posicionamento das nossas autoridades sobre o assunto, tanto no nível Congresso Nacional quanto no nível Tribunal Superior Eleitoral. Como vocês já devem saber, para alterar a data das eleições, nós precisamos de uma proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC. Por quê? Porque a data das eleições está prevista na Constituição. Então é assim que tem que ser. Este é o instrumento que deve ser utilizado para se alterar a data das eleições. Eu vou falar aqui de 3 PECs, 3 propostas de emenda à Constituição, no que diz respeito ao adiamento das eleições, que ganharam mais notoriedade, que ganharam mais mídia e que refletem aí as outras propostas. Mas existem mais propostas. Vamos falar de 3 então. A primeira proposta de emenda à Constituição é a do deputado federal Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, em que ele propõe o adiamento das eleições para o dia 13 de dezembro em um único turno. Essa é uma proposta de emenda. Uma segunda proposta de emenda à Constituição é de autoria do deputado federal Aécio Neves. E o Aécio Neves defende nessa PEC a prorrogação dos mandatos dos atuais vereadores e prefeitos até 31 de dezembro de 2022 e a unificação das eleições em 2022 para os cargos de prefeito, vereador, governador, presidente, enfim, uma única eleição. Uma terceira proposta de emenda à Constituição é de autoria da senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul. A senadora defende que as eleições ocorram 120 dias após o fim do estado de calamidade. Existem outras PECs, como do Podemos, que também estão em articulação, mas essas são as que refletem um pouco ali do sentimento de deputados e senadores que estão tentando construir algo para alterar a data das eleições. Porém, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse em um evento no dia 25 de março que, no futuro, um presidente que tenha um comando forte poderia criar uma crise e prorrogar o seu mandato. Isso não é uma questão simples, não é uma questão que se resolva fácil. Portanto, o presidente aí da Câmara dos Deputados já se manifestou também em outras ocasiões contrário ao adiamento das eleições. Essas são um pouco das movimentações do Congresso. Nada muito concreto ainda, articulações, especulações. Tivemos muitas discussões em pauta, para resolver essa semana. Vamos ver como que o Congresso vai caminhar em abril no que diz respeito ao adiamento das eleições. Então, nada concreto até hoje, 30 de março, que é a data que nós estamos gravando esse vídeo. Bom, e qual é o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral sobre o adiamento das eleições? A atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, no dia 29 de março, em um comunicado divulgado pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, se manifestou contrária ao adiamento das eleições e disse que essa também é a posição do futuro ministro que assumirá para o pleito de 2020, que é o Luiz Roberto Barroso. O que ela disse? Ela disse que, neste momento, é prematuro tratar de adiamento das eleições municipais de 2020. Essa avaliação é compartilhada pelo vice-presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, que estará na presidência do TSE durante o próximo pleito. Lembrando que o futuro presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso,
Em entrevista concedida à revista Isto É, no dia 27 de março, disse: "A ideia de prorrogação de mandatos é aterradora. As eleições são um item vital para a democracia. Acho que, se houver impossibilidade material de realizá-las na data correta, nós devemos adiar pelo prazo mínimo indispensável, para que se possa fazer as eleições sem qualquer risco à saúde pública." Aqui é importante dizer: a saúde pública é o bem maior a ser protegido, mas logo atrás vem o respeito aos ritos da democracia. Pessoal, então o que nós precisamos saber? Precisamos saber que o TSE não tem a competência para tratar do adiamento das eleições, e assim já se manifestou em diversas consultas que ocorreram nessas últimas semanas. O posicionamento do TSE de qualquer alteração deve vir do Congresso, daqueles que são responsáveis pela criação das leis. As resoluções, elas são meros institutos regulatórios. Quando nós vemos o TSE editando resoluções, ele só vem trazer aquilo que já está materializado na lei. Então, o TSE não cria nenhum direito pelas resoluções. As resoluções, elas não são leis, elas apenas têm força de lei. Então, qualquer alteração sobre o adiamento das eleições deve vir do Congresso. E aí nós começamos a ter alguns problemas. Por quê? Se nós utilizarmos a regra máxima de alteração legislativa, lá o artigo 16 da Constituição Federal, nós vamos perceber que existe o famoso princípio da anualidade. Ou seja, a lei que altera o processo eleitoral não se aplica à eleição que seja realizada até um ano da data da sua vigência, ou seja, da data da vigência da nova lei. Então, como hoje nós já estamos em abril praticamente, seguindo a ótica constitucional do artigo 16, não seria mais possível nenhuma alteração. Mas nós estamos em um estado excepcional. E num estado excepcional, nós começamos a ter que usar das interpretações. E aí surgem várias teorias, que não vem ao caso, teorias jurídicas, de uma possibilidade de flexibilização desse artigo 16 para um adiamento das eleições. Porém, nós temos que saber que a posição do judiciário, a posição de muitos juristas é de que é inviável e demasiadamente inconstitucional nós prorrogarmos mandatos. E assim já disse Luiz Roberto Barroso, de que seria um adiamento para um curto prazo ainda para 2020. Portanto, não tem muita força hoje no nosso ordenamento jurídico propostas de emenda à Constituição que querem prorrogar mandatos e unificá-los para 2022. É claro que tudo muda muito rápido em um estado excepcional, em um estado de calamidade que nós estamos vivendo hoje, mas hoje o posicionamento é que teremos eleições no dia 4 de outubro, nada mudou, o nosso calendário eleitoral está em pleno vigor. E se acaso tivermos que discutir um adiamento das eleições, seria por um curto período de tempo, seria para 2020 ainda, porque daí nós só estaríamos excepcionando o artigo 16 e o princípio da anualidade. Nós não estaríamos entrando em uma exceção ao direito ao sufrágio, porque as pessoas que votaram em 2016 votaram para um mandato de 4 anos e não para um mandato de 6 anos, e aí começa a ter muita interferência no nosso regime democrático e não está sendo visto com bons olhos por juristas e pelo judiciário. Pessoal, é isso que nós temos hoje. É importante que você saiba que nosso calendário está em vigor, nós precisamos trabalhar, nós temos prazos importantíssimos vencendo em abril, como janela partidária no dia 3, domicílio eleitoral e filiação partidária no dia
4 de abril. Eu fiz um post no meu Instagram com todas as datas importantes de abril. Outra questão, vou deixar aqui na descrição desse vídeo no YouTube o link para você acessar as emendas que eu mencionei aqui e também o link de todas as entrevistas concedidas aí pelo Rodrigo Maia, pela Rosa Weber, pelo Luiz Roberto Barroso. Se informe, esteja bem informado e não conte com a sorte, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!